Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ver o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25. Está escrito o seguinte: E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos desocupar as nossas mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que o Senhor Jesus já recebeu. Tem que ser a melhor. Tem que ser a melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Porque Jesus merece. Abre a tua boca para dizer glória a Deus. Aplaude mais ainda e glorifica mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor agora dos teus servos e das tuas servas. Enquanto este louvor está subindo, faz descer a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Nós já estamos sentindo a tua unção neste lugar, mas derrama mais, Senhor, derrama mais poder. Usa a nossa boca agora para falar, abre os ouvidos para ouvir, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar. Interessante esse tal de Barnabé, que até parece nome de caipira brasileira, mas que vida notável e que pessoa extraordinária, apesar de conhecermos tão pouco a respeito deste homem, que viveu os mesmos anos em que Saulo, que foi companheiro de Pedro, de João, de Tiago, e que é tão pouco mencionado no Evangelho, mas dando uma garimpada, a gente vai descobrindo mais a respeito de Barnabé. Para você ter uma ideia da importância deste homem para a igreja e para o Novo Testamento e para a história do Evangelho, ele é mencionado 28 vezes no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, ele é mencionado 23 vezes. É mencionado uma vez na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. É mencionado 3 vezes na carta de Paulo aos Gálatas. E ele é mencionado uma vez na carta de Paulo aos Colossenses. E esse homem, com certeza, ao dar início à sua vida cristã, não tinha a menor ideia da figura importante que ele se tornaria para a igreja primitiva e para a igreja universal. O personagem que ele vai se transformar escapa até a sua própria compreensão, porque esse Barnabé, tendo certeza que Jesus realmente é o Filho de Deus, que de fato ele morreu na cruz, mas se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Esse Barnabé abraçou a obra de Deus de uma tal maneira que ele resolveu deixar para trás todos os prazeres do mundo e todas as ambições que uma pessoa normal tem com relação a esta vida. Todo ser humano quer possuir, quer comprar, quer ter, mas Barnabé foi de uma tal maneira impactado com a ressurreição do Senhor Jesus, que ele disse: não existe nada mais importante no mundo do que pregar o Evangelho. Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou ser no máximo um crente desta igreja aqui que está começando, mas eu quero ajudar o Evangelho a ser pregado. E Barnabé não percebeu a importância do que ele estava para fazer. Tinha ele um campo, pegou aquele terreno e disse: para que eu quero isso daí?
Eu creio que nós temos que ganhar almas para Jesus. Eu não sou pregador, eu não sou apóstolo, eu não sou nada, mas eu quero ajudar quem é. E ele pegou aquele terreno e vendeu, conseguiu uma quantia bastante razoável e se apresentou na igreja. Ele era natural de Chipre, uma ilha. Ele se apresentou ali na igreja com todo aquele dinheiro e colocou aos pés do apóstolo Pedro. E ele disse: esse dinheiro é para a obra. E ele fez uma oferta extraordinária. E aí é a ocasião em que ele surge no Evangelho. É a primeira vez que o seu nome é mencionado. E nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 36. A aparição de Barnabé na história do Evangelho começou por causa de uma oferta. Às vezes eu vejo que há cristãos que frequentam a igreja e não ofertam. Mas Barnabé deu início a uma vida extraordinária justamente por causa da oferta. E não foi uma oferta qualquer. Ele realmente estava renunciando tudo, deixando tudo e se entregando de corpo e alma para aquele novo empreendimento, sem ter a ambição de se tornar nada mais além do que um simples membro da igreja primitiva. Atos 4:36 está escrito assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O Evangelho não diz, mas onde você acha que era esse terreno de Barnabé? Se ele era natural de Chipre, é bem provável que ele tivesse um terreno lá na ilha, bem distante de Jerusalém. Mas ele pegou aquilo que ele tinha, vendeu e foi lá e entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não tinha nenhuma ambição. Não fez isso para aparecer. Não fez isso para conquistar a simpatia de ninguém. Mas ele fez isso movido por um amor sobrenatural, que fazia com que ele colocasse a obra de Deus acima dos seus próprios interesses, que fazia com que ele se movesse com um único propósito: de agradar aquele que tinha salvo a sua alma, que tinha dado para ele a certeza de uma salvação que o judaísmo não foi capaz de dar. Ele era levita, ele era judeu, ele era religioso, mas ele nunca se sentiu salvo em sua vida. Mas o dia que ele encontrou Jesus, no dia que ele viu que Jesus ressuscitou, no dia que ele viu que Jesus tinha poder sobre o inferno e sobre a morte, ele disse: agora sim, eu vou servir esse Jesus, porque ele é o dono da minha alma, foi ele que me ganhou, agora eu tenho certeza da salvação, agora eu creio que a humanidade precisa conhecer esse Jesus que me salvou. Era um desejo de fazer as pessoas conhecerem Jesus como Salvador. E assim Barnabé apareceu nessa história por causa de uma oferta. E ele, a partir desta oferta, ele vai ser mencionado vez ou outra no livro dos Atos, mas não poucas vezes, muitas vezes. Não será dado a ele assim um diálogo. Ele não vai fazer parte de nenhum episódio extremamente importante para que a gente pudesse ler e até contar a história. Mas ele vai estar em algumas ocasiões importantíssimas. E nós podemos ver ali a mão de Deus o usando no anonimato. Sem que lhe dessem qualquer importância, ele se torna extremamente importante. Quando Saulo se converteu, aquele Saulo que era o perseguidor da igreja, que tinha carta das autoridades para prender os cristãos, arrastá-los pelos cabelos até Jerusalém, açoitá-los, torturá-los, aquele Saulo que mandava as pessoas cuspirem sobre o nome de Jesus, blasfemar dizendo que Jesus não era o Cristo, que era o enganador. Esse Saulo se converteu e ele quis
após ser convertido, convencer as pessoas que Jesus realmente é o Filho de Deus, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele tinha lhe aparecido no caminho para Damasco. Mas os judeus não se agradaram com aquela conversão. E os novos crentes também não suportavam a ideia de que aquele homem estivesse sendo sincero, realmente convertido. Os novos cristãos se afastavam de Saulo, porque o consideravam um homem perigoso. Os judeus decidem matá-lo, porque, afinal de contas, o testemunho daquele homem é muito forte. Vamos matar Saulo. Mas Saulo não tem apoio de ninguém. Saulo vai conversar com os gregos, e os gregos não acreditam nele. Mas você é judeu, perseguia os cristãos, agora você está falando de Jesus, está querendo nos converter. Que confusão é essa que você está criando? Diz o Evangelho que também queriam matar Saulo. Enfim, Saulo não tinha apoio de ninguém. Saulo estava sem era nem beira, abandonado por todo mundo. Os judeus não o queriam. Os novos convertidos, os cristãos, não o queriam. Os gregos também não o queriam. Judeus e gregos queriam matá-lo. O povo que estava se convertendo queria a distância de Saulo, porque não acreditava no testemunho dele. Foi nessa hora que surgiu Barnabé. Quando Saulo não tinha nenhum amigo, quando ninguém apoiava Saulo, o Barnabé apareceu. E esse homem vai fazer algo ali na vida de Saulo, e o que ele vai fazer é muito importante, porque você sabe em quem Saulo vai se transformar. Você sabe a importância que Saulo vai ter para a igreja mais tarde, mas nesse momento Saulo não é nada nem ninguém. É um traidor, é um renegado, é um torturador, é um fingido, é um falso. Ninguém acredita nele. Mas Barnabé vai lá. Vamos conferir isso. Atos capítulo 9, versículo 27, e esta é a segunda vez que se fala de Barnabé. Então Barnabé, tomando a Saulo consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. É Barnabé que vai chegar para os apóstolos e dizer: não tenho medo de Saulo não, eu sinto que ele se converteu de verdade. Nós não podemos desprezar esse homem por causa do passado que ele tinha. Não podemos abandoná-lo por causa das coisas ruins que ele fez contra o nosso povo. Nós temos que apoiá-lo. Vocês precisam ver. Eu estava ali. Eu vi Saulo em Damasco pregando para os judeus, tentando convencer as pessoas de que Jesus está vivo, que Jesus falou com ele. Mas os judeus tentaram matá-lo. Eu vi Saulo se esforçando para pregar o nome de Jesus e ninguém quer ouvi-lo. Apóstolos, acreditem em mim. Este Saulo não é mais aquele perseguidor, não é mais aquele assassino, não é mais aquele homem cruel, torturador. Este Saulo realmente teve um encontro poderoso com Jesus Cristo. Ele se converteu, ele é um novo homem. Acreditem em Saulo. É ele que aparece ali para trazer Saulo junto dos apóstolos, porque ninguém queria saber de Saulo. Foi Barnabé que fez esta aproximação poderosa. E como ninguém queria andar com Saulo, Barnabé falou: anda comigo, vai. Fica comigo então. Saulo olhou para Barnabé: poxa, esse não é um dos apóstolos. Esse não é um dos discípulos, mas é o único que não tem vergonha de andar comigo. Tudo bem, vou me tornar amigo de Barnabé. E Saulo fica com Barnabé por todo lugar. E você vai ver mais para frente no capítulo 11, que começa a acontecer, e segundo é narrado no versículo 22, começa a acontecer um fato em Antioquia. Um avivamento ali.
As pessoas começam a receber o Evangelho, a palavra de Deus, ali distante de Jerusalém. Antioquia é uma cidade que fica hoje na Armênia. Então era longe de Jerusalém. Antioquia está tendo um avivamento. E Barnabé é mandado para lá, porque as pessoas são muito novatas. Quem que nós vamos mandar para tão longe, hein? Quem que está dando bola para Antioquia? Mas o pessoal lá está se convertendo. Quem que nós vamos mandar? Pega o Barnabé. Manda o Barnabé. Manda lá. E mandaram o Barnabé para lá. Acompanhem comigo aqui então Atos 11, versículo 22. E a fama destas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Sim, ele vai para lá, não nomeado como missionário, não como uma pessoa importante. Foi lá para ver, no versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E nos diz aqui o versículo 24, uma característica de Barnabé, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé começou a fazer um trabalho importante em Antioquia. Ele chegou lá, viu as pessoas se convertendo, então ele começou a falar. Ele tinha um prestígio de ser de Jerusalém, entendeu? Ele tinha um prestígio de conhecer Pedro e os demais apóstolos, ainda que ele mesmo não era nada. Mas o pessoal de Antioquia falou: olha, mandaram alguém de Jerusalém, estão nos dando importância. Que nada, era importância nenhuma não. Manda lá o Barnabé, vai ver o que está acontecendo. Vai lá, Barnabé. Barnabé já chegou como enviado de Jerusalém. Pessoal, quem chegou aí? O enviado de Jerusalém. Os apóstolos mandaram para cá o Barnabé. Encheu a boca, o Barnabé. Barnabé foi recebido com tapete vermelho. Ele ficou tão alegre de ver aquela euforia em Antioquia, que ele começou realmente a dar uma de pregador. Não era, mas começou a dar uma de pregador. Começou a dar uma de apóstolo. E começou a se impor. E não, vocês têm que ficar firme com Jesus. Ele começou assim a sua vida, o seu ministério lá em Antioquia. Ele falou: mas eu mal conheço a Bíblia, gente. Esse povo vai começar a me fazer perguntas. Eu não sei nem o que falar. E agora? Eu estou aqui segurando essa onda, mas a qualquer momento eles vão ver que eu não conheço nada da Torá, não conheço nada da lei de Moisés, não conheço nada da palavra. Eu só conheço Jesus, eu só sei falar de Jesus. Sei que Ele me salvou, sei que eu sou salvo, sei que Ele ressuscitou. Mas eles vão começar a me perguntar coisas de profecia do Antigo Testamento, vão pedir para eu ensinar a Escritura. Eu não sei nada. Barnabé começou a entrar em pânico. Nessa hora ele lembrou de um amigo. Espera aí, eu tenho um amigo que é judeu, que foi criado aos pés de Gamaliel, conhece o Antigo Testamento de cor e salteado. E eu vou chamar esse amigo que está lá encostado. Eu sei onde ele está. Ele está na cidade de Tarso. E Tarso ficava assim do outro lado, uma distância bastante razoável. Ele falou lá para o pessoal da Antioquia: vocês esperem aí um pouquinho, tá bom? Eu vou voltar, vou ensinar a palavra, vocês me aguardem aí, eu já volto. E ele foi direto para Tarso. Versículo 25, que foi o versículo inicial que nós lemos. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando: Saulo, graças a Deus, eu vou te levar para um lugar. O pessoal quer te ouvir, rapaz. O pessoal lá não sabe quem você era. O pessoal lá não sabe da tua fama. E eles estão com fome da palavra. E você conhece a palavra. Vamos lá comigo, Saulo. Ele foi até Tarso buscar o Saulo. E, achando-o, o conduziu para Antioquia. Foi aqui, em Antioquia, que Barnabé, olha só a importância desse homem, você está percebendo? Um personagem discreto, quase anônimo, mas você está vendo o que ele está fazendo e o que o Espírito Santo de Deus está fazendo através dele? É ali em Antioquia, graças ao avivamento do trabalho,
Quando as pessoas do mundo começam a olhar para Barnabé, começam a olhar para Saulo, não sabendo do passado de Saulo, quando começam a olhar para aqueles novos convertidos, pela primeira vez, eles começam a apontar para os novos convertidos, para aqueles que acreditam em Cristo, e começam a dizer, a população de Antioquia, começa a dizer, aqueles lá, aqueles são cópias de Cristo. Aqueles são de Cristo. Aqueles são os que falam de Cristo. Aqueles são os que dia e noite só falam de Cristo. Vivem orando e lendo a palavra de Deus e só falam de Cristo. A coisa foi pegando de uma tal maneira. Quem são aqueles? Para não falar que era de Cristo, disseram, são os cristãos. Foi a primeira vez, olha o privilégio de Barnabé. Barnabé vai estar ali assistindo o nascimento de uma nomenclatura que é usada até hoje no mundo inteiro para definir as pessoas que acreditam em Cristo. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano, olha lá, todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, Saulo e Barnabé. E ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você é cristão? Fala graças a Deus. E a Barnabé? A Barnabé. Porque o negócio ali, o negócio vai pegar. Quando Barnabé vai dar notícia para o pessoal de Jerusalém, olha, a coisa em Antioquia está tão avivada, tantas conversões acontecendo, que lá chamam a gente de cristão. Chamam a gente de cristão. E quando ele deu essa notícia em Jerusalém, o pessoal achou graça. Ah, é? Estão chamando a gente de cristão, é? Poxa, até que não é mal, né? A igreja lá em Jerusalém se reuniu e falou, até que é bonito, né? Cristão, um Cristo grande, a gente que é desse tamanho que não é nada, estão chamando a gente de cristão? Boa ideia. A partir de agora nós seremos cristãos. Nós somos iguais a Jesus Cristo. Jesus Cristo está de uma tal maneira na nossa vida que quem olhar para nós vai ver o Cristo no nosso lugar. Nós somos cristãos. Pegou no mundo inteiro, graças a Deus e graças a Barnabé. A igreja de Jerusalém precisou fazer um trabalho de socorro na Judéia. Quem era a pessoa que ia lá para manipular uma quantia grande de dinheiro para levar para os anciãos da Judéia que estavam passando fome e necessidade? Puxa, tem que ser uma pessoa fiel. Tem que ser uma pessoa que não liga para dinheiro. Tem que ser uma pessoa que olha para o dinheiro e não dá a menor importância. Tem que ser alguém que não está ligado nas coisas materiais, porque se for alguém ligado às coisas materiais, é capaz de fazer como Judas, roubar o dinheiro. Quem que nós vamos mandar fazer esse trabalho de socorro aos pobres da Judéia? Aí pensaram, olha, até hoje nunca vi ninguém dar uma oferta maior do que Barnabé. E uma pessoa para dar uma oferta igual de Barnabé precisa ter muito amor ao Senhor Jesus. Uma pessoa para dar uma oferta daquele tamanho como Barnabé deu, essa pessoa realmente está desprendida de toda ambição e de todo valor material. Eu não conheço ninguém melhor do que Barnabé. E os outros começaram a se consultar e a dizer, não, realmente, de confiança é Barnabé. Um que nós sabemos que vai olhar o dinheiro, não vai dar nem bola, pode entregar o que for na mão dele, porque ele é fiel mesmo, é Barnabé. Boa, então é Barnabé que vai. Nós vamos mandar Barnabé fazer esse trabalho então. E aí Barnabé aparece mais uma vez no capítulo 11, no versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo.
Olha só, Saulo é companheiro de Barnabé. Saulo não é ninguém. Reparou que até agora o nome de Saulo não mudou para Paulo? Por enquanto, Saulo é um assessor que anda com Barnabé. Barnabé, sim, é o homem de confiança. E ele vai pegar o dinheiro que os discípulos determinaram mandar, conforme diz o versículo 29 aqui. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que com efeito fizeram, enviando aquele dinheiro aos anciãos por mão de Barnabé. Então Barnabé aparece como uma pessoa fiel, uma pessoa que poderia ser a tesoureira da igreja, uma pessoa que não provocaria qualquer desconfiança devido ao seu desprendimento e à sua fidelidade. Barnabé era fiel a Deus. Continuando a garimpar aí sobre a vida de Barnabé e o que ele fez de importante, você já viu quantas coisas ele está fazendo, em quantos episódios importantes ele está ali envolvido, dando prosseguimento, dando continuidade. Nós vamos ver agora Barnabé iniciando uma pessoa que se tornaria extremamente importante também para a história do Evangelho. Aqui em Atos capítulo 12, no versículo 24 e o 25. Está escrito assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que serviço? Aquele lá de ajudar os anciãos, dar o dinheiro para os pobres. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Esse Marcos aqui vai ser a pessoa, agora é um garoto, mas vai ser a pessoa que um dia vai dizer: vou escrever sobre a vida de Jesus Cristo. Vou agora registrar por escrito tudo o que eu ouvi falar a respeito de Jesus. Tudo que eu sei, que me contaram, eu vou escrever. E esse Marcos vai se tornar o autor do evangelho que leva o seu nome, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mas quem foi que puxou aquele Marcos para andar junto? Que foi criando nele o desejo de fazer a obra? Que foi colocando ele no campo missionário? Que foi fazendo ele se apaixonar pela vida de Jesus Cristo? Se apaixonar de uma tal maneira que Marcos mais tarde pensa assim: eu não posso deixar de escrever as coisas que eu sei. Ele é incomodado pelo Espírito Santo. Quem é que encaminha Marcos? É Barnabé. Veja, um homem quase anônimo, ninguém dá importância, mas ele cada vez mais está fazendo coisas nos bastidores, está mexendo aqui, está mexendo ali, ninguém nota a atuação, ninguém percebe o que Barnabé está fazendo, mas ele está sendo poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você preste muita atenção em tudo isso que você está ouvindo, porque pode ser que dentro da paz e vida ninguém perceba o que você faz. Ninguém nota o que você anda fazendo. O teu trabalho solitário de evangelizar na rua, na praça, no metrô, no trem. O teu trabalho solitário dentro da igreja ou dentro do SOS Oração. O teu trabalho solitário de estar ali testemunhando no emprego, na escola, ou na vizinhança, ou na tua parentela. Pode ser que ninguém perceba. Talvez você esteja como Barnabé, fazendo coisas e nem percebe o que está fazendo. Mas eu te garanto, onde quer que você vá e qualquer coisa que você faça, o Espírito Santo de Deus está sendo a tua companhia. Ele está dirigindo a tua vida. Ele está te instruindo. Ele está te levando a coisas grandes que você está fazendo e você nem percebeu ainda. Barnabé não percebia. Ele não percebia. O homem está sendo extremamente usado pelo Espírito Santo e ele não tem noção de quem ele é. Este é o obreiro bom, não é? Não é um obreiro que bate no peito e fala: eu sou bom, eu sou o máximo.
Obreiro bom é aquele que está trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a sua parte com amor, como se fosse uma formiguinha carregando a folha, fazendo aquele trabalho solitário, mas um trabalho importante. Barnabé está sendo usado por Deus para fazer essas coisas, e ele alcança, segundo o próprio livro de Atos, aqui no capítulo 13, no versículo 1, ele alcança um status de profeta. Olha o que diz aqui. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Esse Simeão aqui é aquele que carregou a cruz de Jesus Cristo. E Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha, doutores e profetas. Doutor o Saulo é. Você vê que ele continua sendo Saulo. É doutor da lei. Conhece profundamente as Escrituras. E Barnabé recebe esse status, não apenas de doutor. Há doutores e profetas, mas ele recebe o status de profeta. E repare que ele é mencionado em primeiro lugar nessa relação. É o primeiro nome que aparece, Barnabé. Outros também são personagens valiosos, importantes, um dia a gente pode até estudar, mas Barnabé aparece aqui em destaque, como um profeta. Barnabé, quando ele abre a boca, todo mundo respeita. O homem recebeu uma unção tão poderosa, anonimamente, que quando ele abre a boca para falar, todo mundo se cala e diz: é um profeta falando, é um homem de Deus falando. Não quis aparecer, não quis status de profeta, não quis nada. Mas o Espírito Santo olhou para Barnabé e falou: Barnabé, como você é fiel. Que bênção que você é. Quando você vê alguém sendo jogado fora, você vai lá e pega. Quando você vê um trabalho começando, mesmo não tendo condição, você vai lá e fortalece os novos na fé. Barnabé, quando você vê alguém aí desmotivado na vida, sem sentido, sem futuro, como teu sobrinho João Marcos, você foi lá e pegou e trouxe ele para a obra. Que pessoa maravilhosa que você é, Barnabé. Como você é fiel. Pegou todo aquele dinheiro, foi socorrer os pobres. Você não embolsou o dinheiro, você não gastou no teu próprio proveito, você utilizou realmente na obra. Ah, Barnabé, por causa disso eu vou te encher com meu Espírito Santo. Eu vou te usar como profeta na igreja de Antioquia. Quando você abrir a boca, todo mundo vai ver que você é um homem de Deus. O Espírito Santo amava Barnabé, amava muito, e começou a falar através da sua boca. Barnabé. E nós vamos ver, não tudo sobre a vida dele, mas nós vamos ver que tudo isso que ele já fez, olha só, tudo isso em que ele já foi usado, olha só, ele ainda não era nada. Apesar de ser considerado profeta, doutor, homem de Deus, para a hierarquia da igreja, ele não era nada até este momento. Para o ministério da igreja, ele não era nada até este momento. Ele vai ser reconhecido, olha só, pela igreja, por ordem do Espírito Santo. Vamos ver comigo aqui, é a última referência que eu vou citar para você a respeito de Barnabé. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe o que é isso, meu querido e minha querida? Ele não era reconhecido pelo ministério da igreja de Pedro. Ele não era reconhecido pelo ministério da igreja de Jerusalém. Ele não era nem diácono. Ele não era evangelista. Ele não era nada. Ele era um quebra-galho aqui. Mas ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E depois de servir muito e ser muito usado, ele ainda não era nada. Aí o Espírito Santo falou: espera aí,
não estão vendo o valor de Barnabé. Deixa comigo. O Espírito Santo desceu ali na igreja de Jerusalém e disse, através da boca de um profeta: não há ninguém mais cheio do Espírito Santo do que Barnabé e Saulo. Eu tenho usado esses dois que estão servindo na minha obra. Agora me separem estes dois, coloquem as mãos sobre eles e reconheçam que eles são meus ungidos, meus servos, meus trabalhadores. E naquela hora foi o Espírito Santo de Deus que separou Barnabé e Saulo para esta grande obra. Você está compreendendo isso? Tem que servir muito, tem que ralar muito. Às vezes falam assim para mim: pastor, coitado dos estagiários, não é? Coitados dos pastores auxiliares, né? Coitado coisa nenhuma, tem que ralar mesmo. Tem que ralar muito. Quando o Senhor Jesus escolheu Saulo, o Ananias não aceitou, não concordou. Falou: Senhor, esquece esse camarada, ele é ruim, ele é cruel. Mas Jesus disse: vai lá, Ananias, impõe a tua mão sobre esse Saulo, que ele está cego. E ele teve uma visão mesmo cego, que um homem chamado Ananias entrava dentro ali da sua sala, orava por ele e ele voltava a enxergar. É você, Ananias, ele já está te esperando, ele já sabe até teu nome. Ah, Senhor, eu não vou não, esse Saulo é ruim, não vale nada, é um enganador, é um assassino. Mas Jesus disse: vai, e eu vou mostrar para esse Saulo o quanto que ele deve padecer por causa do meu nome. Barnabé nunca matou ninguém, nunca apedrejou ninguém, nunca blasfemou, mas padeceu muito por causa do Evangelho. Trabalhou, ralou demais, fez todo esse caminho, ia para Antioquia, voltava para a Judéia, ia para Jerusalém, voltava para Antioquia, ia para Tarso, andava para lá e para cá, estrada, a pé, debaixo de chuva, frio, mas andando muito, fazendo a obra ali todo dia. Até que um dia o Espírito Santo falou: isso daí é fiel, esse eu vou separar para a minha obra. Vou fazer todo mundo reconhecer quem é o Barnabé. Você sabe como é que o Espírito Santo vai te separar? Pelo teu testemunho, pelas coisas que você está fazendo dentro e fora da igreja. Não apenas dentro da igreja, porque para Barnabé era muito mais cômodo ficar em Jerusalém, ali, né? Continuar nos pés de Pedro. Ele podia ter colocado aquela oferta nos pés de Pedro e ter falado: a Pedro, agora eu quero ser teu secretário. Mas ele não ficou na igreja. As coisas importantes foram aquelas que ele fez quando estava fora da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes alguém só quer trabalhar se estiver aqui, não é? Alguém só quer trabalhar se o pastor estiver enxergando, se o pastor estiver vendo. Se o pastor não vê, não quero fazer. Ah, o pastor vai hoje na igreja, então eu vou. O pastor não vai na igreja, então também não vou. E o ministério reclama muito de diáconos e diaconisas desse jeito. Pastor, quando a gente está na igreja é uma maravilha. Quando a gente não está, não aparece um diácono, não aparece uma diaconisa. Mas Barnabé não era assim. Barnabé trabalhava o tempo todo. Não importava se o pastor estava vendo, se Pedro estava vendo, se João, Tiago, os chefes da igreja ali em Jerusalém estavam vendo ou não. Ele fazia tudo porque ele tinha certeza que o Senhor Jesus estava vendo e o Espírito Santo estava testemunhando. Ele era servo de Deus realmente. Tem que haver hierarquia na igreja? Tem que haver. Tem que ter obediência ao pastor? Exatamente. Mas tem que ter também fidelidade de quem quer abraçar a obra de Deus. Querer fazer o trabalho só porque o pastor está enxergando, coitadinho desse irmão, dessa irmã, não vai ter futuro na obra não. O Espírito Santo vai olhar e falar assim: olha lá, mais um que quer aparecer. Aquele lá só toca quando a igreja está cheia. Não quero esse músico para mim não. Aquela lá só canta quando tem bastante gente na igreja. Não quero na minha obra não. Aquele obreiro, aquela obreira só quer trabalhar quando o pastor está enxergando. Não quero isso, não quero gente assim. Eu quero pessoas que sirvam a obra do nosso Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as suas forças.
Barnabé era esta pessoa. Eu não vou continuar falando sobre a vida dele aqui, mas você já viu até onde ele chegou? Para depois ser separado para o ministério. Tem que haver uma mudança de atitude na mente das pessoas. Barnabé era servo, mas principalmente ele era ofertante. Ele estava ali mostrando que ele servia realmente a Deus e não aos homens. Ele fazia aquilo de todo o coração e de toda a sua alma. Às vezes o obreiro, a obreira, não, eu já vou para a igreja. E não quer nem ofertar. Eu já vou muito para a igreja, não recebo nem salário. Eu pergunto para você, quanto que Barnabé ganhava por mês? Além de não ganhar, ele pagava para trabalhar. Pagava para trabalhar. E quando o dinheiro da obra passava na mão dele, ele era fiel com aquilo que pertencia à obra de Deus. Por isso que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Às vezes o obreiro está na obra e não é nem dizimista. A gente nunca vê o dízimo daquele obreiro. Nunca vê o dízimo daquela obreira. O Espírito Santo olha e fala, essa pessoa não é fiel. Barnabé era fiel. Mas essa pessoa aí não é não. Nem dizimista é. Sabendo que o dízimo é santo ao Senhor, tem roubado o santo dízimo. Tem gastado esse dinheiro e ainda justifica que trabalha na obra. Essa pessoa está na obra, mas não é fiel não, porque Barnabé ofertou tudo. E esse obreiro em todas as reuniões dá até vergonha. Não põe nem a mão no bolso para tirar uma oferta, por menor que seja, para orar a Deus, para louvar o Senhor, para honrar a Deus. Aí o Espírito Santo começa a olhar essas coisas e ele vai se entristecendo com o obreiro. Por isso que há pessoas que vão ficar na expectativa a vida inteira e nunca vão conseguir nada na obra de Deus. Porque quem analisa o conteúdo, o coração, a vontade, o espírito da pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de analisar a tua vida e saber como é que está o teu coração. Agora, todo o ministério de Barnabé começou ali, quando ele mostrou que não havia nada mais importante para ele do que a obra de Deus. Se você hoje está aqui, meu amado e minha amada, preste atenção. E você tem o desejo de ser usado nas mãos de Deus. Quer ser um pregador, uma pregadora. Quer ser um Barnabé. Quer ter o status de profeta dentro da igreja. Ser considerado um doutor dentro da palavra de Deus, não por vaidade de título, mas que as pessoas possam olhar e falar, realmente essa pessoa quando abre a boca é usada por Deus. Fazendo isso não por vaidade, mas por ser usado realmente. Se você realmente quer ser usado por Deus, de modo que as pessoas reconheçam que você é uma bênção, que o Espírito Santo de Deus está em ti, esse caminho começa pelo arrependimento. Eu sei que não estou sendo legal. Eu vou dizer uma coisa para você. Quantas e quantas vezes, e ainda hoje, eu dobro meu joelho e choro na presença de Deus, com vergonha de mim mesmo, com vergonha do pouco que eu faço. Quantas e quantas vezes eu oro a Deus e até choro, pedindo para Ele me aperfeiçoar mais, mostrando arrependimento, vontade de melhorar, porque eu sei que a obra é muito grande. Deus tem uma obra muito grande para colocar diante de você. Deus tem algo tremendo para confiar, mas Ele não vai confiar em quem não é fiel, em quem não tem um coração sincero, em quem não reconhece os defeitos. Se você for aquele tipo de homem, de mulher, que diz, não, eu sou melhor que todo mundo na igreja, eu sou bom, o Espírito Santo vai te pôr de lado. Mas se você for aquela pessoa que diz, eu reconheço que não tenho sido bom para a obra de Deus, reconheço que não tenho feito tudo o que podia fazer em favor da obra de Deus, reconheço que não tenho usado todo o meu tempo na obra de Deus, reconheço que não tenho sido 100% fiel, reconheço que eu tenho muito a melhorar.
Se você for esta pessoa que reconhece, o Espírito Santo de Deus vai se agradar da tua vida. Ele vai começar a te usar. Eu reconheço, há muito ainda que eu tenho que mudar, melhorar. E eu estou diante de Deus, porque eu quero que Ele me aperfeiçoe, eu quero que Ele me melhore. Há muitas coisas que eu já consertei, já corrigi, mas eu reconheço que ainda não sou o que Ele espera que eu seja. Se você fizer este exame agora, reconhecendo que você não tem sido essa pessoa desprendida a ponto de colocar a obra de Deus em primeiro lugar na tua vida. Se você não tem sido essa pessoa que trabalha no anonimato com satisfação, mesmo quando não tem ninguém olhando, mas se você reconhece que não tem sido essa pessoa, se você, se analisando agora, reconhecer que tem feito muito pouco e quer fazer mais pelo Evangelho, fazer mais pela obra de Deus, então nós vamos fazer uma oração, mas só com as pessoas que querem realmente se consertar como obreiros diante de Deus. Aqueles que se humilham serão exaltados. E se o Espírito Santo de Deus falou com você hoje, e você está reconhecendo que está muito longe do modelo de Barnabé, mas você quer ser usado como Barnabé, você quer ser um Barnabé desse final de tempos, então saia do teu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar, e o Espírito Santo vai te aperfeiçoar. Vem para cá. Agora eu sei que você vai ser uma bênção na mão de Deus, porque toda a igreja está vindo para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que maravilha, agora eu sei que esta igreja vai longe. Agora eu sei que nós vamos até Antioquia. Agora eu sei que nós vamos até Tarso. Está disposto a isso? A ir para Antioquia, a ir para Tarso, até os confins da terra, colocando a obra de Deus em primeiro lugar. Quer ser aperfeiçoado, quer ser aperfeiçoada? Vem para cá em nome do Senhor Jesus. Vai chegando, vai chegando. Quando o Espírito Santo chamou a atenção do ministério sobre Barnabé e Saulo, ele diz assim: apartai-me destes dois para a obra que os tenho chamado. É o Espírito Santo que chama. Se você já está fazendo alguma coisa, foi o Espírito Santo que te chamou. E se você saiu do seu lugar e veio aqui para frente, não foi o pastor João Ribe Palharim que te chamou, foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem te chamado e você tem obedecido. Que coisa maravilhosa. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.